Ô, meus amigos do YouTube do Mário Luiz, nós estamos aqui para falar um pouco sobre o futebol brasileiro, que terminou nesse final de semana, né? Flamengo, grande campeão do Brasil nesse ano de 2025. O Palmeiras, o grande vice-campeão. Eu sei que as pessoas criticam, mas o Palmeiras é vice-campeão em dois campeonatos mais importantes, Brasileiro e Libertadores. Não é aquilo que o torcedor quer, porque o torcedor sempre vê de uma maneira passional. Eu sempre falo aqui, quando a gente fala de futebol, a gente tem que procurar olhar mais o lado da razão. Quando começa um campeonato, você tem que entender que só um time vai ser feliz. 19 estarão brigando, xingando, falando mal de este, daquele e de tudo mais. Muitas vezes o torcedor tem até razão do que ele está falando, porque ele acaba tendo informações de bastidores, que a grande torcida do Brasil não tem essa informação. Então daí fala o que pensa e nem sempre é aquilo que está acontecendo. Mas nós tivemos nesse Campeonato Brasileiro muitas equipes que surpreenderam, como todo ano acontece, e muitas equipes também que decepcionaram, equipes grandes que decepcionaram o seu torcedor e a todos nós, e outras equipes que foram grandes surpresas desse Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras, pelo investimento que tem, chegaram longe, né? E eu sempre costumo dizer para vocês aqui o seguinte, eu uso sempre isso. Você, antes do campeonato começar, na véspera do campeonato, ele vai começar, o Campeonato Paulista vai começar dia 10 de janeiro, no dia 9, você pega o orçamento, quanto cada equipe gastou para montar o time. Quanto custou a montagem do time? Quanto custa o investimento que essa equipe vai fazer no ano, com jogadores contratados, com a estrutura aprimorada, criada, melhorada, enfim, com tudo aquilo que essa equipe vai gastar durante o ano, você monta a classificação final. Às vezes erra alguma coisa ou outra, mas porque o futebol envolve muito o lado emocional também, mas normalmente não tem isso não, você acerta a classificação final das equipes. Além de constar e saber que no Campeonato Brasileiro de Futebol nós temos muito o peso da camisa. Muitas vezes o peso da camisa influencia. E não foi diferente. Palmeiras e Flamengo chegaram na frente. Logo depois veio o Cruzeiro e o Mirassol, juntamente com o Fluminense, que foi o quinto lugar. O Cruzeiro teve alguns tropeços, mas fez uma boa campanha, não se pode negar. O Mirassol, então, é a sensação do campeonato, né? Esse ele contradiz todos aqueles conceitos do futebol que a gente sabe, conhece. Ah, vai pesar a camisa, vai pesar o estádio, vai pesar a torcida. O Mirassol rompeu com tudo isso. O que valeu para o Mirassol é o trabalho feito. E sabe o que é uma coisa bacana? Esse trabalho feito pelo Mirassol ao longo desses anos deixa muito claro que a camisa não pesou nada, não. Nada disso. O Mirassol jogou em casa os 19 jogos em casa, não perdeu para ninguém. É muito legal para quem é torcedor, como todos nós, vermos uma equipe como o Mirassol, o trabalho que eles estão fazendo. Isso é muito visível quando você vê o Mirassol jogar, quando você vê a dedicação dos jogadores, quando você vê o empenho entre eles, quando você vê o que a diretoria trabalha tão claramente, tão limpidamente, tão honestamente com seus jogadores. Isso é muito bacana de ver, né? Eu não sei se tem alguém torcedor de futebol no Brasil, que em algum momento nesse campeonato não torceu a favor do Mirassol. Todos nós torcemos, né? Todos nós quisemos ver o Mirassol ganhando, e o Mirassol fez essa campanha maravilhosa, chegando aí a 18 vitórias. O Mirassol praticamente ganhou um turno inteiro, 18 vitórias, que beleza, não? Que legal. Fluminense em quinto lugar, foi uma boa campanha, sim, com o novo técnico Zubeldia, foi uma bela campanha. O Botafogo não é mais o que era, mas chegou aí em sexto lugar também, está bem demais. Sétimo lugar para o Bahia. O Bahia deu uma queda, parece que houve algum tipo de turbulência entre o Bahia, mas terminou em sétimo lugar o Bahia com o investimento do Manchester City. Cresce muito, né? O São Paulo ficou em oitavo lugar, que acho que ainda é melhor do que o São Paulo merecia. Porque o São Paulo foi uma vergonha nesse campeonato. Mostrou desleixo em alguns jogos, entregou o jogo, né? Entregou para Corinthians, entregou o jogo para o Fluminense, coisa de caráter, né? Que é a cara do São Paulo hoje, que era um time de grandes diretorias, hoje é um time de vergonha só.
O Grêmio de Porto Alegre não teve mais do que isso, ficou em 9º lugar. O Bragantino também caiu muito de produção, o Corinthians também muito mal. O Corinthians explica, né, gente? É só falcatrua, malandragem. Não dá pra gente esperar mais do que isso, né? Infelizmente não dá pra gente esperar mais do que isso pelo Corinthians na atual situação. O Vasco da Gama oscilou boas campanhas, chegou lá em cima. No final do campeonato o time começou a perder para todo mundo. O Vitória ganhou do São Paulo justamente, mereceu ganhar do São Paulo, sim. A Internacional de Porto Alegre, o Internacional de Porto Alegre, no último jogo se livrou ganhando do Bragantino, que também foi uma grande decepção. O Ceará começou bem o campeonato, estava indo bem, o Ceará estava bem melhor que o Fortaleza, de repente o Ceará começou a cair e acabou sendo rebaixado, né? E o pior que isso, Ceará fora do Campeonato Brasileiro da primeira divisão e o Fortaleza também fora. Que judiação, não, gente? Os dois do Ceará, um estado que ama o futebol, que frequenta muitos estádios, sempre lota o Castelão, os dois caíram para a segunda divisão. Pelo menos reforça a segunda divisão, né? O Juventude não conseguiu se safar dessa vez e nem o Sport Recife. Aí a camisa pesa, né, gente? A gente sabe que a camisa pesa nessas coisas. Esse é o resumo aí do futebol brasileiro, algumas exceções, algumas equipes. O lado bom do futebol brasileiro, eu não sei dar números para vocês, mas a gente percebe que em grandes jogos, grandes públicos nos estádios. Até aí tudo bem. Mas a grande decepção, o nosso comentarista, que é craque em arbitragem, o Canadinho também concorda, a arbitragem do futebol brasileiro, né, gente? Uma arbitragem desastrosa, vergonhosa. Se nós temos jogadores que não são confiáveis, a arbitragem do Brasil é uma catástrofe. A arbitragem do Brasil está virando facção, não é mais grupo de árbitros. Uma vergonha horrível. Times sendo prejudicados escandalosamente. Escandalosamente. E você não vê ninguém dentro do futebol, nas equipes, nas comissões técnicas, nos dirigentes, nas arbitragens, no comando do futebol brasileiro, nos jogadores. Você não vê um ato de honestidade entre eles, em todos eles. Você não vê alguém límpido, com a cara limpa, como parte da bandeira do 15 que você está vendo ao meu lado, chegar e falar, não foi pênalti, não, o senhor errou, pode dar bola para eles. Como aquela vez, lembra o Rodrigo Caio de São Paulo, no jogo contra o Corinthians? Quando ele confessou, não, a bola não é minha, é deles. Quase foi execrado do futebol o Rodrigo Caio quando falou isso. Quase mataram ele. Hoje ele está no Flamengo, saiu de São Paulo, fez muito bem. São Paulo não merece um homem como ele. Não existe mais honestidade no futebol. Uma vez ele não marcou o pênalti, porque naquele momento o pênalti não poderia... Por que naquele momento não? Foi falta? Foi, é pênalti. Não, mas é que... Foi falta? Foi, é pênalti. Foi fora da área? É falta. Não tem esse negócio de... Naquele momento, naquela situação de jogo... Não existe isso. Então não precisa do árbitro. Se ele não vai dar, porque naquele momento não vai ter, tira o árbitro, deixa eles se pegarem lá. Você vê jogadores como esse jogador Luciano de São Paulo, não tem um lance que o árbitro apita contra ele que ele fica quieto. Todo lance que apita contra ele, o árbitro está errado. Só está certo o árbitro se apitar a favor do São Paulo. Se apitar contra, ele está errado. E não é assim. Você sabe que não é assim, ele também. Nesses últimos 2 jogos, ele voltou a ter o cabelo cor normal e deu uma paradinha na reclamação dele. Mas é um moço completamente desequilibrado. Completamente desequilibrado. Ele deu uma entrevista numa TV, uma TV qualquer, não sei qual foi, que falaram sobre isso, ele dava risada, ele achava legal, o que ele faz é lindo. Quer dizer, esse moço é completamente despreparado para exercer a função que ele exerce. É bom jogador, faz gol, sem dúvida, mas não estou discutindo isso. Mas o comportamento social desse moço não merece jogar em time grande, que não tem cabimento ele fazer um tipo de coisa assim. É muito triste, né, gente? É muito triste. Igual ele, tem outros, eu estou falando dele porque ele se destaca nesse tipo de coisa.
Alguns bons jogadores no futebol brasileiro, nenhum craque, nada disso. O Neymar voltou nesses últimos jogos. Eu acho que o Neymar se entregou mais do que ele pode até para salvar o time dele, para salvar o Santos. Salvou legal, tomara que ele continue se recuperando, que é um craque de bola. E a gente sempre precisa de craque de bola. Fora o Neymar não temos mais craque nenhum. E a gente deseja que no ano que vem, parece que vai ter aquele... Sabe aquele impedimento que teve na Copa do Mundo? Que é automático, já marca automaticamente e deu certo lá na Copa? Parece que vai ter no Brasil e tomara que tenha mesmo, para melhorar o futebol brasileiro, para deixar o futebol brasileiro mais honesto. Porque não dá mais, é muito chato. Você vê que o seu time perdeu por influência de alguém. É muito chato você ver que o seu time ganhou por influência de alguém. Meu Deus, não dá para ser uma coisa honesta. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Faz parte do esporte. No esporte um ganha e um perde. Não existe esporte que dois ganham. Seja qual for a modalidade esportiva, todas elas, um só ganha, não dois. Será que não dá para pensar nisso, não? Vamos aguardar. Férias agora, vamos aguardar. Nesse final de semana nós tivemos também a Fórmula 1. O nosso Gabriel Bortoleto chegou em 11º lugar, que para o carro que ele tem é uma maravilha, largou em 7º. Parabéns ao Gabriel Bortoleto, é a nossa esperança de termos mais um grande piloto na Fórmula 1. Vamos ver o ano que vem, a equipe dele muda, vai ser Audi. Vamos ver que tipo de carro vem, como é que vai ser, e vamos torcer muito para o Gabriel Bortoleto chegar lá. E tivemos também a Fórmula E, o carro elétrico em São Paulo, a primeira temporada do ano. E não é que o Drogovic chegou em 4º lugar, se não me engano, 4º ou 5º, fez uma corrida maravilhosa. O companheiro dele de equipe venceu a prova foi paralisada, senão o Drogovic tinha totais condições de chegar no pódio na sua primeira corrida. Foi espetacular, ambos correm pela equipe Andretti, que começou lá atrás com Michael Andretti, Mario Andretti, que era um grande piloto, foi campeão de Fórmula 1. Parabéns ao Drogovic, parabéns ao Bortoleto, foi maravilhoso. Vai ter descanso, que terminou a Fórmula 1 também, vai ter descanso da Fórmula 1, o Campeonato Brasileiro, mas as notícias vão estar aí e a gente vai estar informando vocês. Obrigado, viu? Você já fez sua inscrição aqui no YouTube do Mário Luiz? Coloca aí, Mário Luiz Tricta. Se inscreva, coloca o like, coloca o curtir, coloca o sininho, para a gente continuar mandando para vocês. Espero que você tenha gostado da nossa análise. Procurei fazer uma análise mais sóbria, mais técnica, menos apaixonante, né? Tomara que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí que você nos ajuda. Um abraço para você. Obrigado, viu? Tchau.